Olá, pessoal. Queria comentar para finalizar hoje a situação na Turquia, onde vai ter uma eleição no próximo domingo e a mídia ocidental em peso apontando para uma eleição cada vez mais difícil para o Erdogan, que é o presidente turco nos últimos 20 anos. Então, uma pessoa com um poder muito assentado, muito estabelecido, mas que vem aí, como o Financial Times fala, enfrentando o seu maior desafio até agora. E os jornais de economia, como diria lá o assessor do Clinton, que é a economia que explica, então a tentativa de entender essas dificuldades do Erdogan, muito atribuídas à deterioração da economia turca, em especial nos últimos anos. E o jornal já adianta que, independente de quem ganhar, a situação econômica turca é de uma recuperação mais complicada e a gente já vai ver o motivo disso. O mercado sinalizando que a Turquia deve continuar com problemas econômicos, independente de quem ganhar a eleição. E o jornal aqui atribui essas dificuldades da Turquia a essa tendência que a gente vê aqui, que praticamente zerou a compra de títulos externos do governo turco por estrangeiros. Ou seja, o mercado financeiro internacional, desde 2016, 2017, vem reduzindo os empréstimos à Turquia e praticamente zerando em 2022 e 2023. Essa situação leva a uma depreciação da lira, que é a moeda turca. Sem a entrada de dólares, a lira se desvaloriza, o que vai levar, por exemplo, a um aumento inflacionário, como a gente vê no Brasil. Quando o real se desvaloriza, aumenta o preço dos importados, que aumenta a inflação. E esse processo vem acontecendo aí ao longo dos últimos 6, 7 anos, com intensidade na Turquia, e desde 22, e aí eu faço a conexão com a política, praticamente zerou essa entrada de dólares. E o que explicaria isso nos últimos 2 anos? Eu tendo a atribuir a uma pressão sobre a Turquia para que a Turquia ceda a interesses da OTAN. O Erdogan, que é um nacionalista de direita, sempre teve uma relação dúbia em relação à Europa. Então não era um apoio incondicional à Europa como havia predominado na Turquia durante longos anos da chamada influência kemalista, que tinha uma visão extremamente pró-ocidental. Desde o fim do Império Turco-Otomano, a Turquia tenta se aproximar do Ocidente. O Erdogan tem uma visão diferente dessa situação. Ele é um nacionalista, como eu falei, então ele abandona esse alinhamento automático por uma avaliação mais pragmática. Isso irrita muito o Ocidente, sobretudo nesse momento de recrudescimento de tensões contra a Rússia. Então é muito importante para a OTAN ter a Turquia em rédeas curtas, porque a Turquia é um ponto de passagem fundamental para as forças navais russas. A saída do Mar Negro, ela se dá pelos chamados Estreitos Turcos. Então a Rússia só consegue escoar sua produção, os seus navios militares para o Mediterrâneo via Turquia. Tem que passar pela Turquia se quiser sair do Mar Negro em direção ao Mediterrâneo. E como o Ocidente vem aumentando a pressão contra a Rússia, a Turquia passa a ser uma peça fundamental nesse jogo. E como o Erdogan impõe certas restrições a esse alinhamento dentro do jogo, ele quer ter uma certa independência para o seu próprio interesse,
o mercado financeiro internacional fecha as torneiras de financiamento à Turquia, o que joga o país numa grande crise econômica, com uma depreciação intensa da moeda, o que gera inflação, o que gera aumento da taxa de juros, que leva à depressão. Então, toda uma crise econômica a partir dessa diminuição da liquidez internacional para o país. E, obviamente, é impossível prever o resultado da eleição, mas é seguro afirmar que, em alguma medida, essa política ocidental obteve resultados porque, de fato, criou uma crise econômica na Turquia e torna a reeleição do Erdogan menos certeira do que ela seria no caso da economia estar andando em boas condições. Então, a eleição da Turquia, como eu falei, em destaque em todos os jornais, porque tem importância não só para a Turquia, mas, como eu acabei de destacar, para todo o tabuleiro da geopolítica na Europa e no seu entorno mais direto.